Se você me acompanha aqui no canal, muito provavelmente você deve saber que eu trabalho muito com gestão empresarial, falo bastante de Office, mas também conheço muito de Bitrix, Asana e outras ferramentas. Tem um vídeo aqui no canal sobre o Bitrix que eu falo toda a visão geral da ferramenta dele, e muita gente acabou me procurando para apoiar na implementação do Bitrix nas empresas. E algumas pessoas me perguntam: Carlos, é melhor trabalhar com Bitrix ou com Office 365, já que você fala das duas ferramentas? Olha, eu acho que cada ferramenta tem a sua vantagem competitiva, cada ferramenta pode trazer uma solução em um determinado contexto. Porém, eu fiz recentemente um comparativo com um cliente que usa o Bitrix e o Office ao mesmo tempo, mostrando para ele o que de melhor eu via no Office e aonde eu achava que o Bitrix se encaixava mais. E o bate-papo ali naquela reunião acabou fluindo bem e ficou muito claro para ele por que ele deve usar cada uma das ferramentas. E eu resolvi hoje fazer um comparativo aqui também, mostrar para vocês que momento que talvez o Bitrix seja melhor, que momento talvez o Office seja melhor, numa visão o quê? De gestão de processos empresariais. Agora, sem mais delongas, deixa eu mostrar para vocês um comparativo rápido entre as duas ferramentas, que talvez pode te ajudar a decidir qual delas resolve o problema da sua operação. Vamos lá, pessoal. Eu compartilhei aqui a tela para a gente poder ver as duas operações tanto do Bitrix quanto da Microsoft. Quando eu pego aqui o Bitrix e eu começo a entender ele, eu primeiro preciso saber o que eu espero comparar. Porque, por exemplo, o Bitrix ele tem toda uma parte aqui de gestão de Drive, de e-mail, grupo de trabalhos, ele tem site, tem loja, tem questões de marketing para fazer página de captura, tem várias ferramentas. Então, essas ferramentas mais específicas, eu não vou trabalhar. Por quê? Porque eu acho que muda um pouco o contexto e começa a ficar muito amplo, porque eu vou ter que pegar outras ferramentas da Microsoft. Então, o que eu vou comparar? Eu vou comparar o quê? Governança e processos. Quando eu falo de governança e processos, o que eu tenho dentro dela? Eu posso gerenciar numa empresa projetos, processos, documentação, análises e visuais. Vamos começar por aqui. Se eu pego isso aqui e jogo para dentro do Bitrix, qual que é o cenário que eu tenho? O Bitrix ele tem duas grandes ferramentas. Ele tem aqui os grupos de trabalho e os CRMs. Ah, Carlos, mas o restante? Quando você fala de grupos de trabalho, aqui dentro dos grupos de trabalho, quando você cria um, por exemplo, vamos colocar um grupo de trabalho aqui, eu não vou entrar em Colab, porque ele lançou faz pouco tempo, tá? Tanto projetos quanto grupos de trabalho é praticamente a mesma ferramenta, tá? Então, quando eu venho aqui e crio, vou colocar que eu tenho um grupo de trabalho chamado Recursos Humanos, que é o grupo de trabalho para gerenciar o RH da empresa. Falo que ele é privado, gero ele aqui. Aqui ele criou um grupo de trabalho onde eu vou ter um feed de comunicação, vou ter tarefas que eu posso gerenciar aqui dentro, por Kanban, que são por etapas, né? Eu posso gerenciar por calendário, por prazo, por várias ferramentas. Mas eu tenho uma ferramenta chamada Recursos Humanos e aqui dentro eu tenho uma lista de tarefas que eu posso gerenciar. Isso aqui traduz toda a parte de gestão de projetos e gestão de CRM, de projetos e grupos de trabalho do Bitrix. São projetos e GT, grupos de trabalho. Perfeito. Quando eu estou aqui dentro, se eu estou falando do RH, eu tenho apenas uma equipe aqui para eu trabalhar com recursos humanos e eu tenho um feed que eu tenho que tratar todas as demandas daquele departamento. Ou então, eu teria que ter vários grupos de trabalho. Um grupo de trabalho para contratação, um grupo de trabalho para onboard, um grupo de trabalho para vagas e assim por diante. Então, eu teria que abrir vários grupos de trabalho. E qual o problema disso? Eu poderia abrir vários? Poderia. Eu posso criar aqui, eu posso vir criar um novo grupo de trabalho chamado também oportunidades, para gerenciar as oportunidades que eu tenho. Coloco que esse daqui também é privado. Então, mais um grupo que eu consigo criar aqui. Tá vendo? Eu vou criando vários grupos de trabalho, mas eu não tenho como categorizar esses grupos de trabalho. A visão deles é muito solta aqui dentro. Eu não consigo falar, todos esses grupos de trabalho aqui são, por exemplo, do DP, ou todos são do RH. Se eu trouxer um grupo de trabalho aqui do financeiro, chamado, por exemplo, eu quero trazer um grupo de trabalho aqui, vamos colocar um projeto do financeiro que é troca do RP. Eu vou trocar o RP da empresa, vou colocar aqui privado também, vou criar esse grupo, ele também fica solto aqui dentro. Então, ou você tem um grupo por departamento, que lá dentro você vai jogar várias tarefas de vários
de várias áreas e vai ficar um pouco confuso, ou você vai trabalhar com uma lista, um grupo de trabalho para cada projeto da empresa ou para cada demanda. Então, isso é um tanto quanto impeditivo em alguns aspectos, mas o Bitrix também oferece como ferramenta o CRM. Aqui no CRM, o que algumas pessoas fazem? Eu tenho o CRM aqui para uma gestão de oportunidades e funis, que aqui ele é muito melhor do que algumas ferramentas da Microsoft, porque ele é voltado para isso. Então, quando você fala aqui de CRM, eu raramente recomendo o CRM para ser feito dentro da Microsoft se não for o Dynamics, né? Porque você deve comprar esse CRM com o Dynamics, que não é uma ferramenta do Office 365. Então, aqui dentro você pode ter vários pipelines. Então, eu quero ter mais de um funil aqui. Eu quero ter um segundo funil, que esse funil aqui é... Vamos colocar que esse funil aqui é SDR, que é o aquecimento. Esse funil aqui é de vendas. E toda vez que o SDR falar que evoluiu, ele já manda esse lead aqui para dentro do vendas. Então, assim, isso aqui é uma ferramenta mais sofisticada que existe aqui dentro. No Dynamics também tem, mas o que a gente tem aqui dentro atende muito bem às necessidades da maioria das empresas. E é bem sofisticado. Além de ter a possibilidade também de você criar aqui dentro das tarefas muito mais controles. Então você pode controlar os campos que você quiser aqui dentro, você pode criar campos personalizados, você vai conseguir controlar mais etapas. Então, nisso aqui, o CRM é bem robusto. Então, aqui a gente tem bastante pontos para o Bitrix. Mas é comparar coisas incomparáveis. Eu teria que comparar isso aqui com o Dynamics, mas estou tentando, por faixa de preço, comparar com aquilo que a Microsoft oferece nessa faixa de preço. Então, eu tenho aqui projetos, CRM, e por fim, eu tenho o RPA, né, que são as robotizações que eu tenho aqui dentro. Então, você tem um RPA, que são automações que estão dentro do CRM, mas são à parte. Ou seja, aqui, olha, eu tenho um CRM, que ele tem os seus funis aqui dentro, e eu tenho o CRM como um todo. Quando eu entro nas automações inteligentes, é como se eu pudesse fazer o quê? Criar um outro CRM, onde eu vou ter pipelines completamente diferentes. Então, ele te permite também, dentro do próprio CRM, criar novas estruturas de RPA. Qual o problema? É que em todos esses casos, eu só tenho uma lista de tarefas para eu poder executar. Eu não consigo distribuir isso em departamentos. Então, eu não consigo falar assim, eu entrar num lugar único e ver os funis de um departamento específico, do RH, ver todas as tarefas. Eu não consigo fazer uma visão, um overview disso, que é onde o Office ganha bastante com, principalmente o quê? O SharePoint. Então aqui, quando eu falo, eu tenho que encaixar toda essa parte de processos e projetos dentro dessas ferramentas. Ah, mas é só isso? Não. Ainda existem alguns outros pontos aqui, sim. Também tem um próprio Drive. Então, o Bitrix tem um Drive próprio, que compete com Google Drive, OneDrive, então não tem vantagens competitivas muito grandes. Ele tem sua própria aplicação de comunicação. Ele consegue gerenciar e-mail, gerenciar questões de marketing. Mas nesse contexto mais amplo, sim, tem muita ferramenta. Mas ele também tem uma vantagem muito grande aqui, que acontece tanto nos grupos de trabalho, que é onde eu gerencio as minhas tarefas. Então, quando você vê tarefas aqui, olha, se você clicar, ele vai te mostrar todas as suas tarefas. Se você vir em projetos, que as tarefas estão dentro de projetos, você vai ver exatamente os grupos de trabalho. O que acontece? Existe uma vantagem competitiva aqui dentro, que, por exemplo, quando você está em Kanban aqui, você tem essa opção aqui de automatizar diretamente aqui embaixo das colunas. Você pode falar, eu quero que quando o item cair aqui, ele faça tal coisa. Eu quero que quando o item terminar aqui com uma condição específica, eu crie esse item em outro lugar. Então aqui, nessa etapa de automações, o Bitrix também traz uma visão muito relevante. Qual a questão? Aqui é uma automações. Aqui é uma questão muito de escolha. Por quê? Eu, Carlos, gosto dessa ideia das automações direto aqui dentro, porque me dá uma visão mais estruturada. É mais fácil de eu saber onde estão as automações aqui dentro. É muito mais nativo. A Microsoft tem Automate. Funciona muito bem. É mais robusto. Dá para fazer mais coisas. Mas aqui dentro, o básico bem feito no Bitrix funciona muito bem. Então, se eu pegasse tudo isso aqui e fosse encaixar aqui dentro do Bitrix, a parte de projetos e grupos de trabalho.
Da mesma forma em processos, eu também poderia ter eles. Eu poderia ter aqui também para gerenciar processos, o CRM, tanto o CRM quanto o RPA também poderia estar aqui dentro. Também serviria para a parte de projetos, deixa eu deletar isso aqui. O Drive gerenciaria toda a parte de documentação e as automações poderiam matar essa última etapa aqui, que seria a etapa de automatizar processos aqui dentro. Então, até colocar aqui, além de documentar processo, tudo isso, automação. Automatizar. Então, isso também é uma demanda aqui. Vamos jogar aqui para dentro. Análises e visuais. O Bitrix tem seu próprio criador de BI aqui dentro também, que funciona muito bem. Só que ele está num nível específico, né, de usuário que eu não tenho aqui, porque eu estou usando uma conta que eu abri agora só para mostrar para vocês. Então, eu tenho a minha parte de criador de BIs aqui dentro também. Que, ou seja, me atenderia? Sim, mas com um gargalo específico. Cada departamento teria milhares de grupos de trabalho em questão do tipo. Que para mim é onde a Microsoft começa a ganhar. Se eu pego essa mesma estrutura aqui de ferramentas e jogo para cá, quando eu falo aqui no Office de projetos, o que eu tenho? Eu tenho aqui dentro ferramentas como o próprio Planner, eu tenho o Project, eu tenho o Planner, eu tenho o próprio Lists, eu tenho o Planner como uma ferramenta também que pode me ajudar com gestão de projetos, o próprio Planner. Quando eu falo aqui de projetos, que é gerenciar uma linha do tempo, eu tenho atividades, né? Eu tenho o próprio Project, que me permite gerenciar de várias formas aqui dentro. Então eu tenho o Project Online, que traz algumas visões. Eu tenho o Project aqui, como ferramenta de projetos, pensando só no Office 365, tá? Sem considerar, por exemplo, o próprio Project PWA, o próprio PWA, o próprio Project Desktop Professional, estou evitando esses. Então eu tenho aqui, eu posso trabalhar pelo Project, pelo Planner, que é muito similar ao Project. Eu posso trabalhar pelo Lists. Então, várias ferramentas me permitem trabalhar aqui dentro. Da mesma forma que eu posso usar o próprio Project para Lists para trabalhar com processos também. Eu não gosto, não recomendo, mas tem gente que usa o próprio Planner. Na parte de documentação, eu tenho toda uma estrutura dentro tanto do SharePoint, quanto uma estrutura dentro do próprio OneDrive de cada pessoa. Então, por exemplo, quando eu estou aqui em um site de equipe qualquer, eu tenho toda uma estrutura por trás do site para gerenciar essa demanda. Para gerenciar essa demanda por gestão de documentação. Além disso, eu também tenho aqui no Office a mesma estrutura, né, para falar do Power BI. Deixa eu ver um BI que eu possa abrir aqui. Para análises, eu tenho toda a estrutura do Power BI aqui dentro, que me permite, além de ter também toda a estrutura de automações pelo próprio Automate. Qual a maior dificuldade que eu tenho aqui nessa questão do Automate? Vocês lembram que aqui no Bitrix, quando você estava diretamente aqui no grupo de trabalho, você poderia clicar aqui nesse grupo de trabalho, por exemplo, oportunidades, falar, quero criar minhas próprias automações aqui dentro. Então, quando eu vim aqui, por exemplo, em tarefas, que tem etapas, aqui, ó, tarefas que tem etapas, eu posso usar essa automação. Porém, aqui na Microsoft, eu não estou ligado diretamente a uma fila, ou uma estrutura, ou a um SharePoint. Eu estou me gerenciando uma visão como um todo do negócio. E assim, quando eu estou falando aqui dentro dessa estrutura de ferramenta, eu estou entendendo o negócio como um todo, né, da operação. Mas o diferencial da Microsoft não é esse. Porque, por exemplo, se o RH tem várias listas ou tem vários grupos de trabalho, não faz diferença. Quando eu olho para o Office aqui e vejo toda essa estrutura dele de automações, é claro que essa possibilidade de ter uma automação aqui de baixo, diretamente na coluna, fica muito mais fácil do que eu tenho que vir aqui, criar uma automação, falar qual SharePoint, falar qual lista, falar o que eu quero que ele faça. É muito mais demorado nesse formato. Mas eu tenho a possibilidade de conectar qualquer coisa dentro do Bitrix. Eu tenho uma certa limitação, mas nesse ponto também é que eu daria mais atenção ao Bitrix. Mas o que faz o diferencial de tudo isso aqui? Hoje, dentro do Bitrix, em relação à Microsoft, você vai entrar nesse ambiente e vai sempre trabalhar aqui dentro. Funciona muito bem. Mas se confundem os grupos de trabalho, vai aparecer grupo de trabalho do RP e grupo de trabalho do RH. Vai aparecer talvez tarefas de todos os grupos. Você vai ter CRM de todas as oportunidades que tem dentro dessa. Você vai ter um CRM de todas as oportunidades, ali dentro você pode fazer várias automações. Assim como no grupo de trabalho. Mas você está sempre limitado a essa estrutura aqui. É um site único. Quando a gente está dentro da Microsoft, o que eu estava mostrando para o meu cliente aqui,
Eu posso vir aqui e criar um SharePoint do RH e falar o seguinte, dentro do SharePoint do RH, eu posso usar um subsite, eu posso usar uma página, eu tenho vários recursos de gestão aqui que eu posso utilizar para quê? Para conseguir suprir algumas demandas, por exemplo. Eu tenho projetos, eu posso ter vários projetos aqui dentro. E cada projeto tem a sua página, ou cada projeto tem seu subsite, sua estrutura de arquivos. Então, por exemplo, quando eu falo do SharePoint do RH, eu vou ter vários projetos lá dentro, tanto de subsite quanto por página. Eu posso ter também aqui dentro várias listas, gerenciando o quê? Essas listas vão gerenciar tarefas a serem executadas. Com o quê? Tarefa no dia a dia, tarefa não tão recorrente, mas tudo isso eu posso ter o quê? Páginas de tarefas. Ou subsites, vamos colocar páginas aqui. E nessas páginas, eu posso trabalhar com vários processos. Então, por exemplo, eu não preciso estar limitado a ter um processo por estrutura de RH ou ver todos juntos. No SharePoint, que é essa ferramenta que a gente vai ver aqui agora, que é o site da equipe, eu poderia ter vários links aqui, cada um indo para uma lista. Então, eu poderia atender várias listas, que é diferente do Bitrix, que eu acabo, se eu tiver aqui dentro do grupo de trabalho, cada grupo de trabalho tem só uma lista de demandas. Talvez a Bitrix mude disso, mas por enquanto eu ainda só tenho uma. Além de que, dentro do próprio SharePoint, eu posso ter bibliotecas de documentações. E aqui dentro eu posso ter minha biblioteca de documentos, eu posso ter análises, e eu posso trazer automações exclusivamente para essa estrutura. E aqui dentro eu ainda teria o Teams para comunicação. Então tudo isso me faz o quê? Eu posso ter um SharePoint do RH? Posso. Ele é completamente autônomo? Sim. Mas eu posso simplesmente replicar e ter um SharePoint do financeiro. Logo depois, se eu quiser duplicar, eu posso ter um SharePoint da operação. E cada um desses SharePoints vai gerenciar várias páginas, várias tarefas, vários processos. Tudo isso disponível aqui dentro dessas páginas. Ela vai gerenciar toda a estrutura da empresa. E eu posso ter uma página da operação, uma do finanças e uma, por exemplo, do RH. Cada uma com toda a sua estrutura autônoma, inclusive toda a estrutura da Microsoft com outras ferramentas também. Então o Bitrix, ele tem que te dar uma solução para uma lista para cada solução e você não consegue centralizar isso. A Microsoft permite fazer isso pelo SharePoint e pelo Teams, que é quem gerencia o SharePoint. Quando você cria um Teams, ele também cria sites. Então a ideia é que eu consiga, através do Office, ter sites para cada departamento e cada departamento ter a sua visão. Então enquanto aqui a gente trabalha nesse formato, se eu entro em grupo de trabalhos, eu vou ver vários grupos de trabalho de várias tarefas. No modelo do Office, quando eu venho aqui dentro e abro, por exemplo, Teams e venho em equipes, eu tenho uma equipe para cada departamento e, por exemplo, RH estratégico. Eu posso ter vários canais, eu tenho aqui canais onde eu posso colocar o portal do departamento, eu posso falar de recrutamento, eu posso falar de desenvolvimento pessoal e cada um desses podem ter listas diferentes de demanda ou sites diferentes. Eu posso ter formulários aqui, eu nem falei de formulários, o Bitrix também tem. Tudo isso me indica crer que a estrutura da Microsoft, não que ela seja melhor, mas ela seja mais adequada para projetos mais complexos, mais estratégicos, empresas maiores. Por quê? É muito difícil eu ter o Bitrix para cada departamento uma estrutura completamente diferente, vai ficar aquele mundo de grupos de trabalho. Tem ferramentas que atendem bem? Tem, por exemplo, o ClickUp, porque o ClickUp tem uma categorização antes das listas, que poderia ajudar muito. Mas, hoje a pauta do vídeo é o Bitrix e nisso ele perde muito ponto, porque ele é essa visão aqui massiva, grande, com tudo aqui dentro. Então, eu gosto mais da estrutura do Office, porque eu teria como organizar isso aqui em equipes. Essas equipes poderiam ser organizadas em SharePoints, e esses SharePoints poderiam ter todos os controles que eu quero aqui dentro, inclusive o BI, tudo isso. Então ele me dá a opção de criar portais específicos para cada área, e isso para mim deixa o Office muito à frente da estrutura do Bitrix. Então, o que eu queria trazer para vocês aqui hoje, nessa visão, é que é o seguinte: o Office, ele ganha muito nessa estrutura de SharePoint, RH, SharePoint financeiro, toda essa visão aqui, porque além dele te dar a opção de um canal de comunicação dentro do próprio Teams instalado na máquina, ele conseguir te dar estruturas diferentes para você controlar ferramentas, tarefas completamente diferentes dentro do mesmo site. E você pode ter um site para um departamento e outro site para outro departamento.
o que te dá uma maleabilidade muito maior do que gerenciar tudo dentro do Bitrix num ambiente único. Então, se você é uma empresa menor, está focada em automações de tarefas mais simples, mais enxutas, o Bitrix pode funcionar perfeitamente. Ah, não, sou operação maior, mas eu tenho mais complexidades. Eu quero marketing, eu quero falar de página de vendas, eu quero falar de integrações. Ótimo. Então, o Bitrix pode te atender muito bem para esse ambiente. Não necessariamente que você vai ter um Bitrix para a empresa toda, como a ideia do Office. Então, a ideia aqui era abrir a mente de vocês para essas possibilidades, para que vocês possam planejar melhor a forma de usar as ferramentas. Mas tudo isso vai depender do cenário, da necessidade, e por isso a gente defende todas as duas ferramentas, porque a gente já atuou com ambas e funciona. Já tem cliente até tem as duas e tem funcionado cada dia melhor. Então, a ideia era trazer essa visão geral aqui para vocês, que vocês possam entender essa diferença. O SharePoint, o Teams é a sutileza ali dessa diferença de você conseguir ter um para cada departamento, que eu acho que pode ser muito relevante. E eu ganho muito cliente com isso, mostrando a possibilidade dele ter um SharePoint específico para o departamento dele. Aí é de acordo com a sua estratégia. Eu já falei de vários vídeos aqui. Entenda a sua estratégia antes de começar a buscar o público. Entenda a sua estratégia antes de você começar a definir a ferramenta que você vai utilizar. Então, entenda a sua estratégia, entenda o público e depois você define a ferramenta. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Espero que a gente consiga trazer para vocês uma visão ampla dessas possibilidades e a gente se vê num próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo. Não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e marcar o sininho. E além de tudo, vai lá, segue a gente nas redes sociais. Carlos Pires, consultor para o Estado e Resultado em Foco. E se você ficou até o final e quiser entender como aplicar isso no seu negócio, você tem algumas opções. Você pode tentar sozinho vendo o vídeo, você pode procurar uma consultoria ou você pode escolher a melhor opção da sua vida e trazer a Pro Resultado para ajudar vocês nisso, no dia a dia da sua empresa. Muito obrigado, até o próximo vídeo e eu fico por aqui.